Bom dia, professores, bom dia, gestores da unidade escolar. Estamos aqui para mais uma TPC, hoje da área de conhecimento de ciências da natureza e também da área de matemática. Trouxemos como tema para esta TPC, para este momento de estudo e formação, multiletramentos, educação, linguagens e sociedade. Multiletramento é um tema que já vem sendo trabalhado pelo Centro de Mídias, porém o tema ele não se esgota por si só, né? Todo tema ele precisa de estudo, de pesquisa, de aprofundamento, de discussão, de retomada, né? E nós estamos trazendo o multiletramento hoje nesta TPC como forma de estarmos ampliando a nossa conversa sobre esse tema, devido ao momento em que estamos vivendo, né? Este momento de distanciamento social, em que estamos atendendo os alunos de maneira remota. Os objetivos dessa pauta são analisar a multimodalidade, o multiletramento, levando em conta o contexto de trabalho e estudo remoto. Refletir sobre o letramento digital, levando em consideração a demanda contemporânea de estudo remoto. É o que eu já falei lá atrás, né? O foco hoje é na formação de professores, né? Porque o que nós estamos aprendendo, né? O que nós estamos estudando, ele precisa refletir na aprendizagem do aluno. Eu trouxe aqui como ilustração nessa pauta uma nuvem de palavras, algumas palavras um pouco mais em evidência, né, como letramento, tecnologias, pesquisas, né, digitais, alunos, e todas essas palavras têm uma relação direta com o nosso trabalho, com a modalidade de trabalho que estamos oferecendo hoje para os nossos alunos. Falando em letramento digital, né? O que é letramento digital? Então, nós vamos assistir um vídeo agora, né, que ilustra esta pergunta e depois nós vamos conversando sobre o tema durante o momento de formação. Olá, vamos falar sobre o letramento digital. O que é? Digital, dígito, letra, caramba. Escrever de forma digital? Isso? Quase. Quando se fala apenas do conceito, até podemos dizer que letramento digital significa saber usar as tecnologias digitais de informação e comunicação. Opa! Pera, eu falei um palavrão, não é mesmo? Tecnologias digitais de informação e comunicação são as TDIC, T, D e C. Mas quando pensamos no universo do ensino e do aprendizado, tutoriais web, aulas na internet, cursos online, o conceito ele se amplia e vai muito além disso. Mas já que eu falei sobre educação à distância, o letramento digital nesse caso significa conhecer as tecnologias digitais e a capacidade de, através dessas tecnologias, relacionar o conhecimento, aquilo que eu sei, e o aluno, quem vai aprender. Ok, eu sei que você já está pensando nisso e você me pegou. Na sala de aula presencial, o professor também precisa conhecer sobre letramento, não é mesmo? Afinal de contas, ele também precisa saber pesquisar, discutir, apresentar a sua opinião não apenas na sala de aula, mas além da sala de aula. E chegamos em outra questão, então. Isso não precisa de inclusão digital? É claro que sim! E uma coisa muito legal nas tecnologias digitais de informação e comunicação é que elas já são uma ferramenta de inclusão. É como aprender a dirigir dirigindo, a nadar pulando numa piscina, a andar numa bicicleta pedalando de uma vez. E aí, vamos rever o que aprendeu? Letramento digital é então o saber utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação, mas não apenas para saber usar, não. É aplicar esse saber na relação entre sujeitos e o conhecimento produzido. Então, as tecnologias elas se renovam a cada instante e devemos estar preparados para acompanhar esse desenvolvimento e a cultura digital dos nossos alunos, né?
Preparados em que sentido? Né? No sentido de conhecer mesmo, né? De nos letrar. E é como o vídeo falou, só aprende a nadar quem entra na piscina. Só aprende a dirigir quem pega um carro, né? E começa a dirigir. E a tecnologia é a mesma coisa. Nós só vamos aprender a partir do momento em que começamos a fazer uso dela. Né? Até outro dia a gente falava assim, meu aluno ele dá um show em cima da gente em relação ao uso de tecnologias, né? Em relação ao uso de internet, de ferramentas digitais, né? Mas de uma hora para outra a nossa vida de professor mudou, né? Nós dormimos com um giz na mão e acordamos com um notebook, um celular, né? E precisando fazer uso de diversas ferramentas digitais para alcançar o nosso aluno, né? Nesse período de distanciamento digital, social, aliás, né? Nós levamos um susto muito grande, né? E que não devíamos ter levado. Né? Porque há quanto tempo nós estamos falando sobre globalização, sobre comunicação, sobre uso de internet, sobre transformações mundiais e de repente vem uma pandemia e onde está toda essa nossa fala? Somente na fala, né? Porque na prática muitos de nós não sabíamos utilizar nem mesmo os aplicativos que estavam nos nossos celulares, não é? Tivemos que nos modificar, nos reinventar, porque falávamos muito sobre, né? Mas não praticávamos aquilo que falávamos. Então, um dos objetivos principais da escola é justamente possibilitar que seus alunos possam participar das várias práticas sociais que se utilizam da leitura e da escrita, letramentos, na vida da cidade, de maneira ética, crítica e democrática. Essa é uma fala da Roxane Rojo, né? E ela traz essa responsabilidade para a escola, né? De possibilitar que esses alunos aprendam, né? E que aquilo que eles aprendem na escola, eles possam estar utilizando na vida. Porque a função da escola é essa mesmo, né? É preparar os sujeitos para a vida. E aí, eu venho com a competência 5 da BNCC, né? Que traz a cultura digital, que é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. E essa competência ela traz como objetivo comunicar-se, acessar e produzir as informações e conhecimento, resolver problemas e exercer protagonismo de autoria. Então, a BNCC é um documento que já estava aí antes da pandemia, né? Que foi a nossa base. Essa base teve como alicerce a própria Constituição Federal, que é de 1988, teve como base também a própria Lei de Diretrizes e Bases, que é de 1996. Então, há quanto tempo se vem falando em tecnologia? Há quanto tempo se vem falando em práticas sociais? Né? Há quanto tempo se vem falando que tem que preparar esse aluno para o mundo, né? E atrelado à BNCC, nós temos o currículo paulista, que define e explicita a todos os profissionais da educação que atuam no Estado as competências e as habilidades essenciais para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes paulistas e considera sempre sua formação integral na perspectiva do desenvolvimento humano. E a palavra-chave aqui é exatamente essa, formação integral, né? Nós temos que formar esse indivíduo integralmente, né? Temos que deixar ele
pronto para o mercado de trabalho, né? O desenvolvimento dessas competências e dessas habilidades essenciais, eles partem do nosso trabalho, né? Da nossa prática pedagógica. O letramento digital implica em realizar práticas de leitura e escrita diferentes das formas tradicionais de letramento e alfabetização, devido ao crescente aumento da utilização das novas tecnologias. Quando a gente fala em novas tecnologias, a gente pensa sempre em computador, a gente pensa no celular, né? E elas vão muito além disso. Por exemplo, quantas vezes nós nos deparamos com pessoas na fila do banco que necessita da ajuda do funcionário para utilizar o caixa eletrônico. E o caixa eletrônico é uma tecnologia, né? As pessoas não sabem fazer uso de cartão magnético, por exemplo. Quantas vezes nós nos deparamos dentro de lojas e supermercados com pessoas que não conseguem inserir o cartão magnético na máquina, né, de débito ou crédito, né? A pessoa tem essa dificuldade porque não desenvolveu habilidades para o uso, né, desse tipo de tecnologia. E isso nós precisamos ensinar para o nosso aluno, porque para que, né, para que serve isso, onde ele vai utilizar isso, né? Quantas vezes nós estamos dentro de uma aula de matemática e o aluno olha para a nossa cara e pergunta assim: professora, por que eu tenho que saber a medida do pi? Onde eu vou usar isso, professora, né? E é muito simples. Costureira, por exemplo, né, usa um traçado aí de circunferência para costurar saias godês, por exemplo, não é? Então, a gente tem que ter essa visão de ensinar e onde ele vai utilizar isso daí, né? Pois a vida social, ela tem exigido dos cidadãos a aprendizagem de comportamentos e raciocínios específicos. E assim entra o papel da escola, introduzir esses recursos no contexto escolar, de forma que torne as aulas mais interessantes e voltadas para a realidade dos alunos. Porém, a escola deve estar aberta para o uso da linguagem nesse universo digital e criar situações concretas de escrita digital para que os alunos sintam-se instigados a interagir com o mundo digital, que descubra que são ferramentas sociais, portadoras de sentidos, de propósitos comunicativos e que se traduzem em fontes de informações variadas e de saberem a serem exploradas. Por que a gente traz aí essa fala da situação concreta? Porque só aprende a fazer fazendo. Não adianta uma porção de teorias, eu sei porque eu já fiz curso, né, de computação na época do MS-DOS, né, e ficou, né, na teoria. O curso ficou na teoria, né? Nós só conseguimos realmente a usar o computador no momento em que fomos usando nas nossas necessidades, né? De criar planilhas, de criar documentos, de criar formulários, de, por exemplo, gravar essa TPC, não é? Com a instalação de um estúdio no próprio computador para que isso acontecesse. Então, a gente só aprende a fazer fazendo, né? Aquilo que é concreto, pondo a mão na massa, né? Porque se ficar falando, a linguagem digital, ela é complexa. Por isso que nós, professores, ficamos, assim, um bom tempo na retranca em relação ao uso da informação, né? Mas é isso que a gente precisa fazer, colocar esse menino para utilizar isso daí, colocar esse menino com a mão na massa nisso daí. Como, professora, nós vamos fazer isso, né? Lancem formulários, né, para eles estarem acessando. Você já tem feito muitas coisas boas, não é? Grupos de WhatsApp foram criados, grupo no Classroom foram criados, né? Vocês já fazem as ATPCs de vocês através do Meeting, a reunião de trabalho, todas através de Meeting, né? Vocês já usam o YouTube para muitas coisas, né? Facebook, enfim. Vamos possibilitar ao aluno essa utilização também, né? Porque a gente sabe que muitos dos nossos alunos não têm acesso e não têm conhecimento para utilizar
essas ferramentas, não é? E aí, o letramento digital envolve algumas habilidades, como estar familiarizado com as linguagens digitais, o uso fluido de ferramentas do computador e de navegação, não é? Então, como é que eu vou ensinar aquilo que eu não sei? Então, por isso, professor, que hoje, tendo essa formação, nós precisamos abrir nossos olhares, nós precisamos abrir os nossos horizontes, nos familiarizarmos com essas linguagens digitais. Né? Não tenha medo, não. Liga o computador, aperta o botãozinho lá de ligar, tenta criar os seus documentos. Se não der certo, não tem problema. Deleta tudo, faz novamente, você não vai quebrar a máquina. Né? Nosso medo é isso, é usar e não saber usar, quebrar a máquina, desconfigurar o documento, né, desconfigurar a planilha, mas essas coisas dá para ser refeitas, né? É usando, é errando que a gente aprende a consertar. Considera-se um professor letrado digitalmente aquele que é conhecedor da utilização adequada dessas ferramentas tecnológicas, como os diversos gêneros digitais, de forma que possa trazer benefício para o âmbito da sala de aula. Só é bom se refletir lá na aprendizagem do aluno. É bom? É benéfico? Reflete na aprendizagem do aluno? Então, isso eu posso trazer para ele. É importante que os professores sejam letrados digitalmente, para que saibam trabalhar com os discentes de maneira adequada, consciente do valor dessa formação tecnológica. Porque se eu passo uma informação errada para o meu aluno, ele vai por caminhos tortuosos, não vai aprender de maneira errada ou vai sofrer para aprender, né? Então, levando-os a ler e a processar as informações, já que o mundo virtual é muito abrangente. O aluno precisa saber quais as fontes são confiáveis, que informações são relevantes para a sua pesquisa escolar, para a sua vida enquanto cidadão que busca o mercado de trabalho. Então, é o que eu sempre falo. Propôs uma pesquisa para o aluno, indique quais sites ele tem para pesquisar, em quais sites ele pode estar coletando dados para essa pesquisa, porque senão ele vai embarcar por sites que não contemplam aquilo que o nosso conteúdo almeja, aquilo que o nosso objetivo de trabalho almeja que ele aprenda, né? A gente sabe que a internet é um mar sem fim e que essas crianças, esses alunos, podem de repente estar navegando, né, por mares que não são apropriados para eles. Portanto, a escola, que é um ambiente de letramento, não pode se manter alheia a essa nova situação, tampouco deixar de trazê-la para si e preparar o aluno para circular nesses meios. A questão é o quanto e como o professor assimila as mudanças ocorridas na sociedade e o que ele faz a partir de então. Será que ele se adapta ou será que ele se isola, né? Eu oriento que se adaptem, não é mesmo? Porque se de repente a gente começar a se isolar e falar, não, eu sou assim, cresci assim, vou morrer assim, aquele complexo de Gabriela que muita gente tem, não é? Nós vamos ficando para trás, não é? Ou nós vamos evoluir junto com os nossos alunos, ou então daqui a pouco o aluno vai estar dando aula no lugar do professor. E eu sempre falo que o professor, ser professor é ter uma profissão peculiar, né? Porque quantas profissões foram substituídas por máquinas e nós estamos aqui, ainda que afastados da sala de aula, ainda que atendendo alunos de maneira remota, mas nós estamos aqui. O computador veio para nos substituir, as ferramentas digitais veio para nos substituir, de maneira alguma, não consegue, né? Ninguém conseguiu ainda nos substituir. Elas vieram como nossas aliadas. Então, vamos nos adaptar, né? Vamos tomar conhecimento, nos letrar neste mundo, né, digital, para que nós possamos atender o nosso aluno com certo padrão de qualidade. Em relação a essa prática dos multiletramentos, a Roxane Rojo, ela apresenta um mapa, né, falando sobre esses multiletramentos. E esse mapa aqui, né, ele é adaptado da DEX e Unisa, né, é de 2006, mas bastante atual para nós,
né? E considera-se o seguinte, que o sujeito ele pode ser um usuário funcional. O que é esse usuário funcional? É aquele que apresenta competência técnica e conhecimento prático. Ele pode ser um criador de sentidos, que é o que entende como diferentes tipos de texto e de tecnologias opera. Também pode ser analista e crítico, entendendo que tudo o que é dito e estudado é fruto de seleção prévia. Também pode ser transformador, que usa o que foi aprendido de novos modos. Então, vocês podem observar que são esses quadrantes, eles se relacionam entre si, não é? Então, qual é o tipo de aluno que nós queremos letrar? Né? Qual é o tipo de aluno que nós queremos formar? Nós queremos usuários funcionais, criadores de sentidos, analíticos e críticos ou transformadores? Ou nós queremos um pouquinho de cada um desses inseridos em nosso aluno, porque é muito interessante, né? Que ele tenha competência, que ele tenha conhecimento, que ele entenda, né, como os diferentes tipos de texto e tecnologias opera, que ele entenda que o que é dito é fruto de seleção prévia, que ele usa tudo aquilo que foi aprendido. Por isso que os quadrantes se interrelacionam, ok? Como referência, eu trouxe a Roxane Rojo, né? E deixo, inclusive, como indicação de leitura para vocês, né? Letramentos múltiplos, escola e inclusão social, e também pedagogia dos multiletramentos, que está em multiletramentos da escola. E eu trago aqui o apontamento de presença, né, que vocês estará disponibilizado no grupo de WhatsApp de vocês, ok? Então, bom momento de estudo, né? Porque, como eu já disse no começo, o tema não se esgota por si só, né? Nós precisamos ampliar o conhecimento dentro do tema e é claro que essa nossa conversa vai se estender por algumas ATPCs, né? Nós traçamos aí um percurso formativo sobre multiletramentos e estaremos conversando em outros encontros. Um bom trabalho a todos e muito obrigada.